Pergunta 4, para fechar esse exercício. Integral do nosso campo sobre gama, onde gama é uma curva fechada, simples, que não passa pela origem, orientada no sentido anti-horário. Então agora eu quero uma integral daquele campo sobre uma curva fechada qualquer que não passa pela origem. O que quer dizer que não passa pela origem? Não podemos confundir não passa, não pode ser confundido com não engloba, não envolve. Passar é passar mesmo pelo ponto 0, 0. A minha curva não pode ter o seu traço passando pela origem. Isso é passar pela origem. É claro, se a curva passa pela origem, o campo não está definido naquele ponto, não dá para fazer integral de linha. Não posso calcular a integral. Imagina só, eu quero saber o trabalho realizado por esse campo de força sobre essa trajetória. A trajetória não está no domínio onde o campo de forças atua. Não faz sentido a pergunta. A curva tem que estar no domínio para poder fazer sentido mínimo. Mas então, a minha curva não é uma circunferência ou uma elipse, é uma curva qualquer que não passa pela origem. Quanto que dá a integral de linha? Se ela estiver no sentido anti-horário. Ou 0. Depende dela englobar ou não englobar a origem. Então tem dois casos, onde eu posso e onde eu não posso usar o green. Lembra a elipse, a circunferência deslocada que deu 0? Então, se a curva fechar sem enlaçar a origem, resposta 0, por causa do teorema de Green. E se ela enlaçar a origem, 2π, eu isolo a singularidade com uma circunferência. Olha que bonito. Isso é muito interessante. Então, tem dois casos. Caso A. Gama não enlaça a origem. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho aqui o R2, esse é o domínio do campo, R2 menos a origem. E como que é uma curva fechada simples que não enlaça a origem? É uma curva que pode ser muito atormentada. Ela pode ser muito atormentada, mas ela não... Já está excluído passar pela origem. Agora eu não quero que enlace. Então isso aqui é uma curva fechada que não enlaça a origem. Essa gama não enlaça a origem. Vocês perceberam? Quem é o interior da gama? Vou sombrear o interior da gama. O interior da gama contém a origem? Não. Posso usar o green no interior da gama? Pode. Quanto dá a integral de linha do campo dθ, que é este campo, sobre essa curva? 0. Se a gama não enlaça a origem, a integral de f dr sobre gama é a integral dupla no interior da gama, da componente do rotacional, pelo teorema de Green, e isso dá 0. Não preciso saber a equação da curva, não preciso saber nada. Caso B. Gama enlaça a origem. Então, como que é esse desenho? O domínio do campo não tem a origem e a minha curva gama tem que enlaçar a origem. Ela pode ser uma curva atormentada, ela pode fazer muitas coisas, mas ela tem que ter a origem no interior. Então imagine agora uma curva percorrida no sentido anti-horário e que tenha a origem no seu interior. Ela enlaça a origem. Posso usar green no interior da curva? Não. O que eu faço?
isola a singularidade. Com o quê? Com uma circunferência. De que raio? Suficientemente pequeno para não tocar na gama. Você tem aqui a gama no sentido anti-horário. Põe uma alfa, que é uma circunferência de raio R no horário. Eu tomo alfa, x2 mais y2 igual a A2, no sentido horário, com A pequeno, para que gama inter alfa seja vazio. Isso que a minha circunferência não toque na gama. Eu pego uma circunferência bem pequenininha, de raio R, que fique dentro da gama e parametrizada no sentido horário. Aí eu olho para a região entre as duas. Seja D contido no plano, tal que o bordo de D é gama unido com alfa. Quer dizer, a região entre as duas. A região D é essa que está fora da circunferência e dentro da gama. Aí eu posso aplicar o Green. É muito bonito isso. Integral de f dr sobre gama unido com alfa é integral dupla do Roth. Em D, aqui eu posso usar, essa integral é zero, porque o Roth é zero, integral de f dr sobre gama, mais a integral de f dr sobre alfa é igual a zero, porque o Roth é zero, e daqui sai que a integral de f dr sobre gama, isso é menos 2π, porque aqui a circunferência está no horário, então é menos 2π, sai que essa integral é 2π. Não é legal? Então o dθ, esse campo esquisito, a integral dele dá 2π em qualquer curva fechada que enlace a origem no anti-horário, dá menos 2π em qualquer curva fechada que enlace a origem no sentido horário, dá zero em qualquer curva fechada que não enlace a origem. E claro, se você percorrer duas vezes dá 4π, mas isso é detalhe menor, né? Se você percorrer duas vezes, aí dobra o trabalho realizado, claro. Vocês perceberam a importância daquele pontinho? Isso leva a um conceito. Agora eu terminei esse exercício absolutamente crucial. Esse exercício é crucial. Ter entendido esse exercício é um passo importantíssimo para entender. Sabe que um domínio que tem buraquinho tem nome. E domínio que não tem buraquinho também tem nome. A diferenciação, a palavra que a gente usa em matemática é simplesmente conexo. Se ele não tiver buraco, é simplesmente conexo. Agora, pensa comigo, a partir da experiência desse exemplo. Imagine que o Roth do campo é zero e que o domínio não tenha buraquinho. Se o domínio não tem nenhum buraquinho, você não pode fazer aquele raciocínio de aplicar o Green sobre qualquer curva fechada. Eu só não posso aplicar o Green em qualquer curva fechada porque tem o buraquinho. Eu tenho que separar se enlaça ou não enlaça a singularidade. Agora imagina que não tem singularidade. Então nunca, nenhuma curva fechada vai enlaçar a singularidade. Pega uma curva fechada qualquer, não tem singularidade, se aplica o Green. Se o Roth é nulo, o que você conclui? Que a integral de curva fechada é zero e, portanto, o campo é conservativo. Vou passar isso a limpo, mas daqui a 5 minutos eu vou enunciar um teorema que é assim. Se um campo tem Roth nulo e o domínio é simplesmente conexo, ele é conservativo. Demonstração. Aplica o teorema de Green. Quer dizer, o teorema de Green vai fechar o estudo de campos conservativos. Essa história de ter singularidade, de ter buraquinho, isso não é rigoroso matematicamente. Qual que é a formulação matemática disso? É a seguinte, isso é uma definição. Então, só para localizar, eu voltei um pouquinho para a teoria, terminei aqueles exercícios. Definição. O D contido em R2 é um domínio simplesmente conexo. Então eu preciso de uma formulação matemática para essa ideia de não ter a singularidade. Só que eu quero expressar sem a palavra singularidade, sem a palavra buraquinho, sem esse tipo de jargão, quero uma formulação rigorosa. O jeito rigoroso de fazer isso é o seguinte: se toda curva fechada
pode ser contraída até um ponto sem sair do domínio. Você fala, poxa, que formulação esquisita. É fundamental essa formulação para os teoremas que virão depois, que é o teorema de Gauss-Stokes. São os teoremas tipo teorema de Green em várias dimensões. Então, eu preciso, essa é a boa formulação. Então, ele é simplesmente conexo se toda curva fechada em D puder ser contraída a um ponto em D. Tudo isso sem sair de D. Então, o que é domínio simplesmente conexo? É domínio em que as curvas fechadas são contratíveis ou contraíveis. Exemplo de simplesmente conexo. O R2. Um semiplano não simplesmente conexo. R2 menos um ponto. Por que o R2 menos um ponto não é simplesmente conexo? Se você pegar uma curva fechada que envolve esse ponto, tenta contrair essa curva. Contrair, vai encolhendo a curva de forma contínua, vai diminuindo, 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 até virar um ponto. Você consegue fazer a curva virar um ponto dentro do domínio? Dentro do conjunto? Se você tentar trazer essa curva muito para baixo, ela vai passar pelo ponto. Se você contrair em volta do ponto, ela vai ficando pequenininha, mas na hora que vai virar um ponto, o ponto não está no conjunto. Outro exemplo, coroa circular. Uma coroa circular não é um domínio simplesmente conexo. Vocês estão percebendo a impossibilidade de contrair curvas fechadas num ponto? Veja bem, na coroa circular, turma, há curvas que são contraíveis. Por exemplo, se eu pegar essa curva fechada pequenininha, é possível contraí-la até um ponto sem sair do domínio. Mas olha para essa outra curva fechada. Essa curva fechada eu não consigo contrair a um ponto sem sair do domínio. Quando eu tento contrair a um ponto, ela vai travar na componente interior da coroa circular e não vai ter como contrair um ponto. Para contrair um ponto, eu tenho que sair fora do domínio. Está claro qual é a ideia de domínio simplesmente conexo? Como é que ele se conecta com o teorema de Green? Se você tem um domínio simplesmente conexo e você olha para uma curva fechada, todo o interior da curva está lá dentro. Porque é justamente o caminho feito pela curva para ser contraída. Para você pegar uma curva e contrair a um ponto, você vai percorrendo uma região. E o que isso está dizendo é que essa região está inteira dentro do domínio. Então você pode aplicar o Green nesta região. Por isso que eu tenho o seguinte teorema. Você tem um campo vetorial. Bem diferenciável. Se D é simplesmente conexo e hot F igual a zero, então F é conservativo. Demonstração. Seja gama, curva fechada, qualquer gama contida em D. Como você pode contrair a gama num ponto, o interior da gama está dentro de D. Como D é simplesmente conexo, isso implica que o interior da gama está contido em D. Que é justamente o que você faz. Você pega a curva, vai contraindo, 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 até virar um ponto. Nunca saiu de D? Bom, o que é esse caminho que você faz para contrair a curva até um ponto? É o interior da curva. Isso implica, pelo teorema de Green, que a integral de f dr sobre gama é a integral dupla no interior de gama da componente do hot escalar k, mas se o hot é zero, isso é zero, então vale 3 da definição de campo conservativo.
Olha que bonito isso, turma. Fala a verdade. Que resultado legal. Quer dizer, se o domínio é simplesmente conexo, o teorema de Green faz a volta e aí eu tenho uma quarta condição de campo conservativo. Mas tem que ser domínio simplesmente conexo. Então, aquele campo, o dθ, ele não é conservativo. Mas se você pegar um pedaço do domínio, ele é. Ele não é conservativo porque ele tem a origem como singularidade. Pega o semiplano y positivo. Isso é simplesmente conexo. Porque no semiplano y positivo, eu não consigo enlaçar a origem. Se eu estou restrito ao y positivo, eu não vou conseguir enlaçar a origem nunca. Aí toda curva fechada que eu faça, eu posso aplicar o Green. E a integral de linha daquele campo é zero sobre toda a curva fechada. Então ele tem função potencial no semi-eixo y positivo. Você sabe quem é a função potencial do campo dθ? É arctangente. Pega no plano a função arctangente y sobre x. Lembra de coordenadas polares? Pega um ponto P, xy. Y sobre x. O que é y sobre x? Não é a tangente desse ângulo? Como é que chama esse ângulo? Esse ângulo em coordenadas polares? Θ. Quem que é o arco cuja tangente é y sobre x? Não é o θ? Não é o θ das coordenadas polares, isso? Eu vou calcular o gradiente dessa função, dá o campo do qual eu estou falando. Por isso que ele chama dθ. Ele é a derivada do ângulo, ele é a derivada do θ. Ele chama aquele campo de dθ porque ele é obtido por um processo de derivação no arctangente e o arctangente é ele próprio. E, bom, essa derivação é mecânica. Del φ del x. Vamos derivar a arctangente em relação a x. Arctangente y sobre x. Quem é a derivada de arctangente? 1 sobre 1 mais... Qual é a derivada de arctangente x? Não é 1 sobre 1 mais x2? Então, derivada de arctangente. 1 sobre 1 mais y sobre x ao quadrado. E agora a regra da cadeia. Derivada disso em relação a x. Quanto que é a derivada disso em relação a x? Menos y sobre x quadrado. Porque é derivada de 1 sobre x. Y é constante, derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Então isso vezes menos y sobre x quadrado. Fazendo a conta, dá 1 sobre 1 mais y2 x2 vezes menos yx2. Faz a conta aqui, dá 1 sobre x2 mais y2 menos y sobre x2. Esse x2 cancela esse x2 e dá menos y sobre x2 mais y2. E se você fizer del φ del y, dá x sobre x2 mais y2. Que é exatamente as equações daquele campo que a gente usou o tempo inteiro. Menos y sobre x2 mais y2 e x sobre x2 mais y2. Isso aqui é análogo, é só fazer a conta. Ah, mas então o campo dθ teria uma função potencial? Pois é, ele tem essa função potencial. Só que qual é o domínio dessa função? Domínio da função φ é o R2 menos x igual a zero. O que é x igual a zero? O eixo y. Porque é claro, né? O ângulo não pode ser π sobre 2. Porque se o ângulo for π sobre 2, quanto é que é a tangente dele? Não existe tangente de π sobre 2. Então o domínio é R2 menos eixo y. Em cada pedaço, x positivo ou x negativo,
eu tenho a função potencial. Então, para uma integral de linha que fique só do lado esquerdo ou só do lado direito, dá zero. E você tem outras funções potenciais possíveis. Se você fizer arquitangente x sobre y, qual é a relação entre dois ângulos que somam 90 graus? Não é que a tangente de uma é o inverso da tangente do outro? Tangente e cotangente? Então, se você ficar jogando com constantes, você vai obter outras funções potenciais que podem estar definidas, por exemplo, fora do eixo x. Você tem funções potenciais parcialmente definidas. Na verdade, por força daquele teorema, em qualquer domínio simplesmente conexo, vai ter uma função potencial adequada. Não vai ter nenhuma função potencial definida no plano todo, mas você vai ter funções potenciais parciais para o campo dθ, que agora foi batizado oficialmente. Este campo agora está oficialmente batizado de dθ, porque o gradiente dele é aquele campo, o gradiente desta função é aquele campo, e essa é a função ângulo θ. Interpretação geométrica, física da integral do dθ. É super bonito isso. Gente, isso é de uma beleza assustadora. Não é o ângulo θ? Eu não mostrei que esse campo é o gradiente dele? Então, a integral da derivada do ângulo. O que é a integral da derivada do ângulo? É a variação do ângulo. Então, se coloque na origem. Pega uma curva. Sabe o que é a integral do dθ? Olha para o ponto inicial da curva, acompanha a curva e vê qual foi a variação do seu olhar, do ângulo do seu olhar. Essa variação do ângulo θ é a integral do dθ. Então vamos lá. Uma curva, só que você tem que estar na origem. Pega uma curva fechada que não enlaça a origem. Então eu estou aqui na origem. Pega uma curva fechada que não enlaça. Pega um ponto e vai percorrendo a curva. Você sobe, desce, volta para o ponto inicial. Variação de ângulo zero. Agora se coloca na origem. Curva fechada que enlaça a origem. Vamos ver a variação do ângulo? Pega um ponto inicial. Aí eu vou fazer a variação do ângulo. Eu acompanho a curva, só que eu estou dentro da curva. A curva enlaça a origem. Eu faço a variação do ângulo. 2π. Ou menos 2π, dependendo do sentido de percurso. Isso é muito legal. Né? É bonito isso? Isso é lindo. Então paramos por aqui.